A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui é a missionária Juliette Arraes, juntamente com meu esposo, pastor Erisvaldo Arraes. Estamos aqui para louvar o Senhor, primeiramente eu, depois, logo após ele. Vai estar trazendo a palavra também. Amém? Bora lá? Glória a Deus, aleluias. Amanheceu e nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para
Agora vamos ouvir o pastor Erisvaldo Arraes. Tá trazendo um louvor. É um dos louvores que eu gosto muito de ouvir ele cantar, viu, irmãos? Ela tá me incentivando, a minha esposa, me incentivando a louvar a Deus. Incentivando a louvar a Deus. E a gente vai estar louvando ao Senhor com o título do hino Usa-me, de Silvan Santos, tá bom? Vamos lá. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia. Os meus pés não são meus pés, são seus, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. Usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Serve a minha vida, eis-me aqui. Quero falar para você nesta noite, no momento que você abrir este vídeo, você vai ver Deus falando e ouvir Deus falando com você. Ele só quer te usar, porque a sua mão serve a Ele, a sua boca serve a Ele, os seus pés servem a Ele. Peça para Ele usar, que Ele vai lhe usar para anunciar. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz, ensinarei as nações a te adorar. Enche a minha
você é precioso para o nosso Deus Todo-Poderoso. Talvez alguém disse que você não presta, mas Deus te diz: você é meu escolhido, você presta, e eu quero te usar com os vossos pés para anunciar o Evangelho, com a vossa boca para profetizar e há melhora na vossa vida. Por isso ele diz para você que você é valioso para ele. E diga: usa-me, Senhor, que ele vai te usar. Aleluia! Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém e amém. Agora nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus. O texto bíblico que vamos meditar neste momento está lá no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 16 e o versículo de número 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Muito bem, queridos e amados irmãos. Esta passagem retrata da importância de Pedro, porque quando perguntaram o que falara sobre Jesus, um disseram que era Elias, outros disseram que era um dos profetas, e quando ele dirigiu a palavra para Pedro: e tu, Pedro, que dizes? Ele respondeu: tu és o Filho de Deus. Então Jesus disse logo a ele que não foi a carne que revelara a ele, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então Deus profere esta profecia para Pedro, dizendo que ele é pedra, e sobre esta pedra o Senhor edificaria a igreja do Senhor Jesus. Agora, ver, irmãos, parece que há um contraste nesta palavra, porque observando o ministério de Pedro, foi um problema para os discípulos, porque Pedro, quando ele foi chamado, ele estava trabalhando, era um grande empresário de pesca. E ele aceitou o chamado e acompanhou o mestre. E numa certa ocasião, alguns dos soldados ali disseram alguma palavra de afronta ao nosso mestre. E Pedro então prontamente pegou a sua espada e o cortou a orelha daquele soldado. Jesus então foi lá, colocou a orelha no lugar e proferiu a palavra para Pedro: Pedro, com a espada que fere, com ele será ferida. Pedro,
trazia esses problemas para o ministério de Jesus Cristo, juntamente com os 11 apóstolos, a qual o Senhor o chamou para trabalhar durante 3 anos e meio no ministério terreno de Jesus Cristo. E Pedro deu trabalho, e fico aqui conjecturando a questão de Pedro, a questão do discípulo. Quem sabe o discípulo não chegara até Jesus para que tirasse Pedro dali do rol de discípulo, porque ele não estava dando testemunho. Primeiro, que Pedro aceitou o chamado, mas não tirou a espada da cintura. Aleluias. E isso incomodava aos discípulos, porque dizer: Senhor, ele já aceitou o chamado, mas não tirou a espada. Talvez a resposta de Jesus foi essa: se eu pedir para ele tirar a espada, ele vai tirar. Mas a palavra que eu dou para vocês, meus companheiros, é que o Espírito, meu Pai, o Espírito de Deus, vai trabalhar no coração de Pedro, e Pedro vai tirar a espada. E assim os discípulos, creio eu, se conformaram com a palavra do Mestre. E o trabalho continua. Pedro tinha muita coragem, era entusiasmado, homem de decisão. Chegou um momento que Satanás queria se andar com Pedro. E Jesus disse: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu vou-lo repreendi. Então continua. Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Igreja do Senhor Jesus. Os discípulos que acompanharam Jesus estavam com a visão ali, a visão terrena. A visão deles ainda não estava espiritualmente, porque Jesus estava vendo Pedro mais na frente. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E o Senhor já havia dito a ele: antes que eu negasse, antes que o galo cantar 3 vezes, Pedro, me negarás. Pedro queria morrer no lugar de Jesus. Meus queridos ouvintes, mas Jesus não tirou Pedro do ministério. E às vezes nós ficamos aqui com alguns pensamentos de obreiros, de irmãos, que uma hora está bem na igreja, outra hora não está. E às vezes vem as pessoas dizendo: pastor, esse irmão, essa irmã, aleluias, não tem jeito, não dá certo. Mas o pastor da igreja, ele tem que ter a visão de Cristo Jesus. Uma certa vez, irmãos, um testemunho aqui meu, estava pastoreando uma igreja, Monte Carmelo, lá no bairro da Cabanagem, em Marambaia. A igreja pertencia ao ministério da Comiadepa, cujo pastor-presidente, pastor Paulo, pastor Paulo de Carvalho, E ali eu fui visitar o filho de uma irmã, que me fale o nome dele agora, é irmão do nosso amado Gideão. E ele estava envolvido nas drogas, envolvido no roubo. E quando eu cheguei lá, irmão, na casa dele, fazendo a visita com o nosso irmão Joel, que era meu vice-dirigente da igreja. E ali, ele e a esposa dele aceitaram Jesus, voltaram.
para Jesus. A mãe dele era do círculo de oração, uma mulher dedicada, orava. Querido irmãos, e ali Charles, o nome do meu irmão querido. Fico feliz em encontrá-lo, sempre encontro ele. Hoje ele já está no nosso ministério. Então ele chegou para a igreja, irmão, nós estávamos com dificuldade de porteiro. E a gente pediu para ele ficar lá. E ele então, irmão, assumiu. E alguém questionou, porque ele não estava convertido. Resumindo a história, irmão. E através dele ali, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E hoje ele ainda é crente, para a glória do Senhor Jesus. Então, quem tem visão de Deus, ele vê no futuro. E Pedro deu trabalho. E quando chega nesse capítulo aqui de Mateus 16, 18, Deus então dá essa profecia para ele, que a igreja ia ser edificada. O que Pedro ligasse no céu, seria ligado na terra. Muito bem, amados irmãos. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu para Pedro, nesse contexto, apareceu para Pedro, e Pedro ainda não estava convertido. Mas quando ele chegou com Pedro e fez a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: amo, Senhor. Ele perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou um pouco pensativo, lembrou da palavra anterior que ele disse, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria. Então ele pensou em responder, e ele disse uma resposta bem certa na terceira pergunta. Ele disse: tu o sabes, Senhor. E aí ele disse: pois tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. E aí, amados irmãos, nós entramos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, nós encontramos lá outra passagem, aonde Pedro estava ali preso. Pedro estava preso ali na cadeia. Antes de preso, pegaram Filipe e mataram a espada. Está registrado em Atos 12. E agora Pedro estava preso aqui num quarteto de 4 soldados, ou seja, 4 vezes 4, 16 homens, guardando Pedro no cárcere. E Pedro estava ali. Nesse mesmo contexto, a igreja estava orando. Aí eu conjecturo nesse texto Pedro preso e sendo vigiado. E ele estava orando ali, em que espírito, dizendo: Senhor, eu fico aqui com as tuas palavras, Senhor, do meu mestre ainda, quando ele me disse que as portas do inferno, aleluia, não prevalece contra a tua igreja. Senhor, ele também me disse que eu apacentaria as suas ovelhas. Ele disse que ao ligar no céu, será ligado na terra. E agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, o meu irmão Filipe já foi morto à espada. E agora ele está aguardando, depois da Páscoa, para me matar, para ridicularizar, para escandalizar. Senhor, eu estou aqui
Me tira desta prisão. Oh, aleluias. Quando a igreja ora, o milagre acontece. E de repente o anjo apareceu, tocou em Pedro. E ali Pedro saiu. E ele sentia, parece que estava sonhando. Os 16 soldados não perceberam. O cárcere se abriu. E lá na frente tinha um portão intransponível, muito alto. Mas o Senhor Deus ordenou que ele abrisse automaticamente. E ali ele abriu. E quando chegou fora, o anjo deixou ele. E ele acordou e disse: verdadeiramente Deus estava comigo. E ele correu para a igreja, bateu na porta da igreja. Alguém correu para lá, e este alguém, uma menina chamada Rod. E ela perguntou: quem é? E ele disse: é Pedro. E ela voltou o rosto para a casa dos irmãos que estavam juntos ali orando, que tipificava a igreja. E ela entendeu e compreendeu, sabia que era Pedro. E ela disse: é Pedro. E as irmãs: é impossível, ele está encarcerado, é só eu mesmo. Oh, aleluia. E a porta da igreja, da casa se abriu. E ali eles se alegraram. Meu querido irmão, irmãs, amigos e amigos que vão ver este vídeo. A prisão de Pedro representa o homem encarcerado no pecado. E os demônios ali em volta vigiando para que ele não saia do pecado, para que ele não se liberte das drogas, do alcoolismo, do tabagismo. Mas a igreja do século 21, ela continua orando, e através da oração, do jejum, as algemas são quebradas, e muitos homens são libertos das drogas, do alcoolismo e do tabagismo. E Pedro, irmão, foi liberto, porque a palavra profética de Jesus teria que acontecer. E você que é a igreja, não tenha medo de pregar o evangelho, não tenha medo da espada do inimigo, pois Deus estará com você e ele trará a vitória em nome de Jesus. Por isso aqui fica a palavra. E nós pediríamos a todos os amigos e amigas: irmãos, dê um joia, compartilhe, publique este vídeo para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Esperar que a esposa para se apresentar aqui no vídeo. Vamos estar orando e ministrando a bênção. Quem sabe você tem um filho que está encarcerado, né? Não na cadeia física, mas na cadeia do pecado. Até mesmo encarcerado fisicamente, pois cometeu algum crime perante a sociedade e agora ele está encarcerado. Vamos orar por ele também, para que o Senhor salve ele lá dentro do presídio. Ele tem que pagar a pena dele, mas o Senhor vai libertar e ele vai ser um atalaia de Cristo Jesus. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Jesus. Neste momento, Senhor, deste vídeo, o qual a minha esposa louvou o teu nome, não larga a rede. Irmão, não largue a rede. A rede é a palavra de Deus. Vá, lança a palavra de Deus. Vá para o mar alto, que é o mundo que está aí agitado, e pesque a alma para o Senhor. Não desista, não. Deus é contigo. Vá nos presídios, vá nos hospitais, vá nos prontos-socorros,
Vá nos valados, nas praças. Lança a rede, que o Senhor está contigo. E Ele vai lhe dar a pesca das almas. Para você, mamãe, papai, que tem filho viciado nas drogas, no alcoolismo, né? Nas drogas, do crack, todo tipo de drogas. Vamos estar orando também por ele. E vamos crer que o Senhor vai restaurar a vida dos seus familiares. Senhor Deus de paz, agora ministramos, Senhor, ministramos essa bênção, Senhor, de libertação para este filho, para esta filha, para este esposo, para esta esposa, que porventura esteja, Senhor, aprisionada nessas drogas, o qual nós mencionamos. Nós profetizamos a libertação. Nós precisamos, Senhor, profetizamos, Senhor, que todo vício que está, Senhor, no cérebro, seja arrancado pelo poder do nome de Jesus. Liberta, Senhor, esta pessoa que está viciado, liberta ele, Senhor. Esta pessoa que está também viciada na prostituição, liberta ele para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Também iremos profetizar a oração para os enfermos. Meu Deus, meu Pai, aqui também profetizamos, Senhor, aquele que está também, Senhor, no leito de um hospital. Senhor, envia os teus servos lá, envia o teu anjo lá, Senhor. Aquela doença que o médico já desenganou, aquela doença que o médico já tirou ele para que não seja contaminado, está, Senhor, numa sala isolada. Nós repreendemos todo tipo de doença e seja curado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, bota o rostinho aqui. Mais uma vez, publique, compartilhe, no nome de Jesus. Nós agradecemos a todos vocês. A paz do Senhor para todos vocês, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no nosso canal, viu? Cantora Juliette Arraes. Vai lá, dá um joinha. Amém? Até o próximo vídeo. Amém. Tchau. Tchau, tchau.